Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Atos, dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 26. Vem falando de Filipe e o eunuco etíope, Nós vamos estar aqui vendo, um homem que estava tendo sede da palavra de Deus, E vamos ver também que Filipe foi direcionado para o encontro daquela alma sedenta. Vamos ver aqui que Filipe, guiado pelo Senhor, foi ao encontro daquele homem que era importante, mas estava já se rendendo a Deus, estava com seu coração aberto para receber Jesus. E ele estava ali para ser um instrumento de salvação, para concluir esse propósito e assim mais uma vida sendo ganha para o reino de Deus. Pois Filipe era um propagador do Evangelho de Cristo, estava a serviço de Cristo e o coração dele estava sensível à voz de Deus. Por isso que ele foi ao encontro desse homem, que Deus dirigiu ele para outro lugar. Vamos ler aqui comigo. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a entrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza, Jesus, ele tem propósito, Tudo que ele faz, aonde ele entra com propósito, E agora quem estava a serviço de Cristo era Filipe, então estava sendo um instrumento de bênção e sendo guiado por Deus para se dirigir, para o deserto, Para se encontrar com o etíope, Aqui vem dizendo aqui que Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, eunuco responsável pelo tesouro de Candace, rainha da Etiópia, e ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Então você vê que o coração dele já estava aberto, sensível à voz de Deus, E por ele meditar ali na palavra, o Espírito Santo já estava trabalhando no coração dele, Já estava trabalhando no coração dele para ele tomar um passo de fé. E o passo de fé era batizar, porque ele cria no que estava escrito, ele cria quem era o Filho de Deus, E naquele momento foi propício, foi marcado por Deus, esse momento de salvação, esse momento ao qual ele se rendeu ao Senhor. E vamos ver aqui que ele estava a caminho, tinha ido para Jerusalém para participar da adoração. E estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, Lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então, Filipe estava já perto dessa carruagem, Ele estava lendo em voz alta, o eunuco, E o Espírito Santo, de Deus, tocou no Filipe para se aproximar da carruagem dele, Acompanhar essa carruagem, se aproximar, porque ali o Senhor ia trabalhar, o Senhor ia dirigir toda aquela conversa, e assim esse homem, ele ia ser um homem agora transformado, pois aquele que tem sede, vinde a mim. Então aquele homem estava com sede, o Senhor foi ao encontro de um coração que estava sedento, que estava com o seu coração aberto para ele entrar, para fazer morada, E a sede dele era grande pelo Senhor, para esse encontro que ele queria com o Senhor, Depois dessa revelação aqui da palavra que o Filipe vai explicar para ele, mas o coração dele já mostrava que já era um coração quebrantado, um coração que queria o reino de Deus, que queria ouvir a Deus, que queria agora ter um compromisso com Deus. Para ele estar lendo o alto, porque ele estava se interessando pelas coisas do alto. Ele queria, ele tinha necessidade. Era um homem, de alto padrão, Era um oficial, E estava se rendendo a Deus, Se humilhando para Deus, reconhecendo a sua pequenez, Reconhecendo que ele necessita de Deus, pois ele sentia, tinha tudo, mas o seu coração era vazio e o Senhor chamou ele, pois a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi ele que nos escolheu. Então, o Senhor já estava trabalhando naquele coração vazio, tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. E
ele sentiu, né, que somente o coração dele seria preenchido com Deus, com as coisas de Deus. E aqui vem dizendo assim, que Filipe correu até a carruagem e ouviu que um homem lia o profeta Isaías e perguntou: "O senhor compreende o que lê?", né? Filipe perguntou para ele se ele estava entendendo, né, o que ele estava lendo. Então ele respondeu: "Olha, como posso entender se que alguém me explique?", né? Porque ele não entendia muito as coisas da Bíblia. Ele precisava que alguém explicasse para ele. Ele era novo, ele estava indo ainda de encontro ao Senhor, né? E foi naquele momento, foi necessário esse encontro, aonde a palavra de Deus ia esclarecer para ele o que significava o que ele estava lendo ali, naquele momento, em alta voz, né? E convidou a Filipe para subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Então ele chamou: "Senta aqui do meu lado, então explique-me", né? Então nós sabemos, né, que esse momento aqui é um momento evangelizador, né? Nós sabemos que quando assim há permissão, há liberdade, né, a gente vai lá e semeia a palavra, né? A gente vai vendo uma brecha, né, que para evangelizar, quando a porta está aberta do coração, alguém já vai puxando a conversa, falando, né? E você vai vendo que tem passagem ali para você falar do reino de Deus, né? E assim é o momento que chegou para essa pessoa, o momento que Deus marcou o encontro, que quer falar com ela, que quer trazer vida para ela, né? Que vai haver salvação naquela vida. Naquele momento, quando ele convida Filipe para subir na carruagem, significa que ele está convidando também o Senhor para entrar na vida dele, para mudar a vida dele, para liderar a vida dele. Ele convida porque ele tinha sede de aprender as coisas do Senhor, né? Era essa passagem da Escritura que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, né? Como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada, né? Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Então aqui ele estava lendo a passagem que falava de Jesus, né? Que ele foi levado ao matadouro, né? Como um cordeiro mudo, né? Ele sabia que era o propósito de Deus, ele passar pelo processo da cruz, né? Então ele foi mudo, ele foi moído, ele foi naquele momento entregue para fazer a vontade de Deus e se sacrificou. Foi o próprio sacrifício e o preço custou a vida de Jesus, né? Então ele foi mudo, sem falar nada, porque ele não podia jogar a toalha. Ele não podia desistir, ele tinha que ir até o fim. Então ele sofreu, sentiu a dor calado, foi humilhado, mas a honra viria depois, né? Tudo por causa de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho Jesus para que hoje pudéssemos ter vida. E essa vida, né, ela nos proporciona paz, nos proporciona vida, né? Pois essa conquista nos aproximou de Jesus. Agora temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Somos livres de condenação do pecado, da escravidão, tudo aquilo que nos prendia, nos separava, já não separa mais, né? E ele estava falando aqui de Jesus. Ele esclareceu aqui o que significava. E depois que ele ouviu essa palavra, ele aceitou de coração. Ele perguntou agora para Filipe assim, ó: "Diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro?", né? Ele queria saber, ele ficou interessado, né, de saber. Ele está falando que o profeta Isaías de si mesmo ou de outro? E então Filipe, começando com essa mesma passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova a respeito de Jesus. Então ele foi esclarecendo, falando que era de Jesus, né, que ele estava falando. E ele ficou interessado. Você vê como o interesse pela palavra de Deus, né? Isso mostra que cada um de nós temos que ter esse interesse pela palavra. Temos sede de compreender, de entender as coisas do alto, para que possamos viver de milagre, viver
né? Uma vida que vamos colocar em prática, viver aquilo que a palavra de Deus fala, para que em tudo possamos ter êxodo e também assim passar a desfrutar das maravilhas e também poder usar a autoridade que Cristo nos concedeu. E aqui vem dizendo, prosseguindo, chegar a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, né? Então ele foi desenvolvendo a palavra, Filipe foi desenvolvendo a palavra e falando sobre Jesus, foi esclarecendo. E quando ele viu a água, né? Onde havia água, então o eunuco disse, veja aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Então ele viu que ali tinha água, ele pensou assim, ó, o que me impede de ser batizado? Aqui tem a água. Ou seja, eu não vou prolongar a minha escolha, eu não vou demorar para ser batizado. Essa decisão é agora, é o hoje. Eu quero me batizar. Então, naquele momento, não houve impedimento, nem ele colocou esse bloqueio. Exatamente a decisão é dessa forma. Eu creio, eu vou fazer dessa forma, vou colocar em prática. É uma decisão, é um compromisso que eu estou assumindo com Jesus. Imediatamente ele quis agir a fé, ele quis mostrar o amor dele, né, para Jesus, que ele estava crendo no seu filho, crendo no filho, estava crendo no pai, né? Então eu nunca disse, veja aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada me impede, ué, se você crê de todo o seu coração. Ele falou, nada está impedindo, não tem ninguém pedindo aqui, é uma decisão sua, você quer ser batizado? Então vamos ser batizados, né? Se você crê de todo o coração, né? O que a palavra diz, né? E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e os dois desceram até a água e Filipe batizou. Então essa é a decisão linda que ele tomou, a melhor decisão que ele tomou na vida dele, né? E sabemos que tem muitas pessoas que prolongam essa decisão. Ela ouve a palavra, mas ela ainda não tomou um passo de fé. Reconhece que Jesus é o Filho de Deus e que ele fez por nós, mas não tomou essa decisão de imediato, né? Ela não está agindo a fé. Então isso mostra que uma decisão, o amar é manifestar a sua ação, é colocar em prática, né? O compromisso com Deus é você praticar a sua obediência e lealdade. Ah não, eu ouvi, eu creio, vou tomar agora o passo de fé. Qual é o outro passo? Agora é se batizar, é buscar o Espírito Santo, é manter seu relacionamento aceso diariamente. Então vai seguindo as sequências, né? Vai crescer no conhecimento, no entendimento. Então ela vai querendo mais ainda para se manter firme até a volta de Jesus, né? Então esse batismo aconteceu, né? O Espírito Santo, a presença de Deus se manteve presente entre esses dois aqui, né? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou, né? A presença de Deus tomou Filipe ali naquele momento, né? A presença confirmou ali naquele momento a obra que ele estava fazendo, né? Tem a recompensa e ele estava ali, Deus estava mostrando para ele, né? O poder de Deus desceu ali naquele momento. E o eunuco não tornou a vê-lo mais e seguiu a viagem cheio de alegria, né? E depois o eunuco pegou e foi embora cheio de alegria. Já não era mais a mesma pessoa, era outra pessoa, né? A velha criatura morreu e a nova surgiu, né? O passado ficou para trás e eis que tudo se fez novo. Agora ele voltou para sua casa feliz, né? Leve, e agora ele estaria no meio dos seus, transformado, manifestando a luz de Deus, né? As pessoas olhariam e veria que realmente tem algo diferente, porque naquele momento a luz de Deus passa a reinar na vida dele, o olhar dele também seria diferente. Então,
esse reconhecimento ia acontecer, né? Aqui está dizendo aqui, então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali em toda a cidade, ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Então, nós estamos vendo que a obra de Deus continuava e ele não parou. Ele continuou propagando o evangelho em outras cidades. Deus foi usando, ele foi sendo um instrumento de bênção na vida das pessoas, né? Então, ele estava a serviço de Cristo, estava realizando as mesmas obras que Jesus realizou, né? O que eu quero te dizer que o Senhor diz, vinde a mim, né? Vinde a mim. Aquele homem estava indo de encontro ao Senhor, ele estava mostrando que estava sedento, ele queria essa água. E Deus sabe com quem ele pode contar. Um coração que está inclinado para ele, um coração que está ali sensível à voz de Deus, para poder ouvir a missão e assim o encontro da necessidade, daquela alma que ele quer salvar, né? A palavra de Deus é assertiva. Quando nós anunciamos a palavra, falamos da palavra, o poder de Deus vai se manifestando. É ela que faz a obra, não é nós. Somos apenas um instrumento. A palavra de Deus, ela vem como espada de dois gumes no coração. Ela que vai trabalhando, convencendo, é o Espírito Santo que convence a pessoa para que ela se tome uma decisão. Filipe não enfiou Jesus nele. Filipe não ficou colocando Jesus nele no sentido de ficar importunando. Não, ele já tinha essa sede, ele queria. Né? Quando você vai até Jesus, você tem uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, você vai com o coração aberto. E ali naquele momento, né, Jesus pergunta para você, vai lá, bate na porta do seu coração. Se assim você o quer, você vai liberar a entrada dele. Você vai dar permissão para ele entrar. E dessa forma, você estará sendo salvo. Né? Então, é exatamente isso. A palavra, o entendimento abriu, você creu, você aceitou, você está salvo. Então, essa é a permissão que Deus encontrou nesse coração. Coração aberto, puro, né? Coração quebrantado, Deus tem prazer de ficar. Deus escolheu ele, não foi ele que escolheu o Senhor. E esse momento era um momento propício, era um momento que Deus já havia marcado. Deus sempre marca a hora e o dia de ter encontro conosco, de falar ao nosso coração, de revelar-se a nós através da sua palavra. E quando ele revela, né, ele revela para revelar, né, as coisas profundas, ocultas, para assim sermos abençoados, né? Então a palavra se abriu, a dúvida foi sanada e a decisão também foi imediatamente, a decisão foi tomada ali mediante o entendimento, né? Então quando nós compreendemos a boa, perfeita vontade de Deus, quando nós compreendemos o que vai agradar a Deus, né? Também trará benefício a nós, trará salvação, trará bênção, fará desfrutar das maravilhas de Deus, né? A gente vê que estamos ganhando, não estamos perdendo, pois perde quem não aceita Jesus, quem deixa Jesus de lado, né? Então, o que ele mais tinha, né? O que ele mais tinha naquele momento era uma alta posição, mas agora ele passou a ser filho de Deus, né? Passou a ser herdeiro de Deus, filho de Deus, né? Ele reconheceu com toda a humildade que ele precisava do Senhor, né? Isso é importante, reconhecer que nada somos, nada podemos sem o Senhor. Pois a Bíblia diz que nada podemos fazer sem o Senhor. Sem mim nada podemos fazer. Então, se permanecermos no Senhor, né? Daremos fruto. Seremos um ramo que vai dar fruto. Fruto de justiça. Amém? E fora da videira não vamos dar fruto. Porque o nosso fruto que damos não é para a nossa glória, é para a glória de Deus, né? E nós sabemos aqui que estar a serviço de Cristo também exige compromisso, exige disciplina, o se doar para o Senhor,
né, para que o Senhor possa estar usando. E agora, uma nova vida agora se fez no meio lá dos seus. As pessoas iam poder ver Jesus na vida desse homem, né? E assim Deus quer ver, Deus quer nos fazer essa testemunha viva do poder de Deus, quando assim a palavra de Deus está em nós. A palavra estando em nós, né? Nós teremos o caráter de Cristo, manifestaremos essa luz, essa presença, e assim o nome do Senhor estará sendo glorificado no nome de Jesus. O nosso Deus continua operando e Ele quer operar na minha e na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Eu não vou me estender muito, tem muita coisa boa aqui para aprendermos, mas o que eu quero te dizer é que Deus sempre marca um encontro, e esse encontro não é um encontro por acaso, não é um encontro que ele vai perder tempo, é um encontro da decisão, é um encontro onde Ele marca para mudar a nossa história, para mudar toda a rota nossa. Pois é, Ele muda todas as coisas, e quando Ele entra, é para o nome dele ser glorificado e exaltado, né? E, mediante aqui essa palavra, né, que ele tomou essa decisão, Deus espera cada vez mais que tomemos uma atitude, uma decisão de fazer sempre o melhor, de estarmos sempre prontos, né? Pronto também para cuidar, né, da nossa vida espiritual, porque aqui ele estava querendo, tinha sede do Senhor, tinha sede das coisas do alto, e Deus quer ver isso de nós, o querer, o praticar, a ação, para que Ele possa se alegrar, para que Ele possa nos usar e assim fazer a obra dele da maneira como Ele quer fazer. Então vai depender de cada um de nós esse envolvimento, essa disciplina, né, para que Ele possa agir na nossa vida como Ele quer. Ele vai guiando, direcionando. Então, você vê aqui, deixa eu dar uma lida aqui, que interessado pela palavra ele estava, mas ainda não tinha entendimento. Mas chegou até a ele o entendimento, porque ele queria. Quando nós queremos, nós vamos o quê? Vamos cavar, vamos buscar, né? Ah, não entendo. Então, vamos no lugar onde vai se abrir o entendimento, onde vai ouvir a palavra, que é a casa do Senhor, e ali você vai ouvir e vai compreender, vai começar a clarear, né? Vai começar a clarear. Mas quando você quer, né? Tem isso também. Quando você quer, você vai ouvir de coração. Naquele momento da palavra, começa o véu ser rasgado, começa aquela escama espiritual ser arrancada, né? Para que você comece a enxergar com clareza, porque é a palavra que chegou para iluminar a escuridão, porque assim houve permissão no querer. E assim chega a salvação. Quando não há um coração disposto a obedecer, um coração aberto para aceitar o que está sendo dito, o véu vai continuar ali, a escuridão vai continuar, né? E nada vai enxergar, até o momento que essa decisão, que esse querer for liberado da parte da pessoa. Não é verdade? Então Deus, ele não obriga ninguém a nada. Deus, ele espera cada um de nós tomarmos uma decisão, o querer, né? Enquanto você está com a dor, que a dor não está sendo tão intensa, você vai continuar ali passando remedinho, mas quando a dor ficar mais intensa, você vai procurar um especialista, um médico, né, para averiguar, para ver a origem dessa dor. Então a mesma coisa é com o ser humano perante Deus, perante o Senhor, né? Ela vai resistindo até o momento, né, até aonde dá para ela ir levando. Quando não dá para ir levando, ela vai fazer o quê? Ela não tá mais, né? Ela não tá mais aguentando, tá impossível a situação, ela vai recorrer a Deus. Agora é para Deus, não é para mim. Então se cansou, lutou tanto com a força do braço que se cansou, não tem mais jeito. Agora realmente reconhece que é só Deus. E ali ela não veio pelo amor, ela veio pela dor. E assim
essa pessoa é socorrida por Deus, né? Então, Deus tem as suas formas de trabalhar. Esse homem, olhando humanamente falando, ele não foi pela dor, ele foi pela sede e pelo interesse e, né, pelo seu coração sedento, coração vazio. Ele foi assim para o Senhor. Então, Deus tem as suas maneiras de agir, de trabalhar, né? Então, você que mas eu já sou do Senhor, já tenho meu coração preenchido, né? Eu já conheci Jesus, fui batizada, então essa palavra não é para mim. Amém. Retenha o que for bom, retenha o que vai te fazer crescer espiritualmente, né? Mas se você ainda não teve encontro com Deus, ou se está afastado do caminho do Senhor, né? Esse é o momento para você tomar essa decisão e dizer sim para o Senhor. Porque o sim de hoje pode mudar toda a sua história, toda a sua vida. Pois a Bíblia diz, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Amém? E eu espero sim que você faça parte do reino de Deus, e seja uma bênção. E você vai sim sair da morte para a vida. Em nome de Jesus, tudo novo vai se fazer quando você toma a decisão. E sim, essa decisão vai gerar vida, vai gerar dias melhores para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estarei de volta. Quero lembrá-los que já tem mensagem do coração de Deus, né, lá no canal, dá um pulinho lá. E vocês que têm gostado do canal, dos vídeos, deixa a curtida de vocês, né? Interagem conosco, porque assim vocês estão mostrando para o YouTube que esse conteúdo é abençoador, é relevante, né? E assim o reino de Deus não vai parar, porque aqui está sendo anunciada a palavra e as plataformas digitais não vão travar os nossos vídeos, amém? E Deus abençoe cada inscrito aqui desse canal no nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau!